Oi, pessoal. Aqui é o professor Jean Ribeiro, sou consultor financeiro e hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre uma pesquisa recente, inédita, que a Datafolha fez, perguntando para os brasileiros qual era o principal objetivo para 2026. E vocês vão ficar surpresos, porque tinha várias opções. E eu vou falar para vocês as opções que ele tinha, por exemplo, ficar mais com a família, viajar, comer melhor, cuidar da saúde, mas eles não escolheram nenhuma dessas opções. Sabe qual opção eles escolheram? Antes eu quero pedir para você clicar aqui, curtir esse vídeo, para também caminhar para outras pessoas, porque esse assunto é muito interessante e vai falar diretamente com você. E olha, além de você descobrir o que é, eu vou te ensinar como você conquistar esse objetivo, essa meta que a maioria dos brasileiros estão buscando. Então, já curtiu aí? Então vamos junto falar sobre qual foi o resultado dessa grande pesquisa inovadora do Datafolha. Muito bem, pessoal. Segundo o Datafolha, as pessoas podiam escolher 3 metas dentre aqueles mais queriam em 2026. Então, eu já vou falar para você qual foi a meta mais escolhida e você responde aí, coloca nos comentários se também você tem essa meta como a principal para 2026. A principal meta foi 44% responderam e escolheram que precisam e vão focar em economizar. É isso mesmo. A maioria dos brasileiros, segundo a pesquisa do Datafolha, querem para 2026 economizar. Depois eu vou te explicar por que a maioria das pessoas estão escolhendo economizar. E não só te explicar o porquê, que talvez você possa imaginar, mas como você, se essa também é a sua meta, pode alcançá-la. E aí, só para ficar de informação, 37% escolheram que queria passar mais tempo com a família e 25% queriam melhorar a sua alimentação, começar atividade física e 23% começaram um negócio próprio, empreender. E aí, qual dessas você também escolheu como a sua meta para 2026? Mas vamos focar aqui na meta principal. Por que a maioria dos brasileiros, dos entrevistados, e é uma amostragem, condiz com a maioria dos brasileiros, foi divulgado pelo Infomoney, Datafolha e várias outras instituições também que falam muito sobre a questão da educação financeira. A questão é o seguinte: por que então a maioria está escolhendo economizar? Eu, inclusive, há algum tempo eu venho falando que muitas pessoas, e já tem índice, inclusive, que diz que é quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Agora, o porquê então estão escolhendo economizar? Porque elas sabem o prejuízo e o mal que causam a elas, as pessoas que elas gostam, as famílias, inclusive impedindo de cuidar mais da saúde, de viajar, de até abrir um próprio negócio, dessas outras metas que muitos brasileiros escolheram. Porque se você não tiver dinheiro, se você não aprender a cuidar do seu dinheiro, a economizar, aprender a criar reserva, não vai alcançar nenhuma das metas, talvez as mais importantes e mais almejadas, que a maioria de vocês também alcança. Então, esse ponto é interessantíssimo. Primeiro, por mostrar que as pessoas querem economizar dinheiro. E segundo, porque elas querem economizar, é porque elas estão, a maioria delas, endividadas. E sabe que o endividamento é muito ruim, provoca muitos danos. Agora, fala para mim, você também se coloca aí como a principal meta economizar? Você quer realmente juntar dinheiro? E se você também está tendo essa meta como a sua principal ou como entre umas das principais, é porque você não quer mais viver pressionado com as dívidas estão te incomodando ou já te trouxe muitos problemas para você, para as pessoas que você gosta? Eu imagino que sim. Então, se nós chegamos a essa conclusão por causa dessa pesquisa, e se você também se enquadra naqueles que querem guardar dinheiro, juntar dinheiro, sair das dívidas, ter realmente um ano de 2026 melhor, eu agora quero mostrar para você, de forma prática, como você pode juntar dinheiro, como você pode sair dessa situação de endividamento, como você pode atingir essa meta tão genuína que vai favorecer outras metas. Mas eu vou pedir novamente,
dê aquela curtida para esse conhecimento chegar a mais pessoas e a gente poder compartilhar. Comenta também se essa é a sua meta, se não é, qual é a sua meta para 2026. Se você também tem alguma estratégia que já conseguiu economizar, compartilha aí, porque aqui a gente está num ambiente de aprendizagem. Isso aqui é uma aula, então a gente quer aprender, tá bom? Então, quero o seu comentário aí também, para nós todos juntos podermos aprender. Ok? Combinado? Muito bem. Agora, eu quero então dar 3 dicas e de fácil aplicação para você, para que de fato você consiga guardar dinheiro, juntar dinheiro. Tá com a sua caneta aí? Papel? Vamos lá. Quero que você anota, porque são dicas aparentemente simples, mas se você não anotar, inclusive quando você anota, o seu cérebro começa a trabalhar para colocar essa dica, essa ação em prática, é muito importante. Então a primeira é, você precisa fazer um orçamento realista. Sabe o que acontece com muita gente? A maioria das pessoas sempre pensam assim: ah, eu vou comprar isso aqui e tá tudo certo. Quando eu receber, eu pago. Eu só vou comprar mais isso no cartão e eu sei que está tudo administrado. E o que acontece? Quando chega a fatura, você simplesmente toma um susto. E eu sempre brinco com isso. Como pode a pessoa que está comprando ser surpreendida, assustada, ficar impressionada, descabelar por causa da fatura do seu cartão? Se é você que está comprando, você está se sabotando. Por quê? É a dica que eu estou te dando. Faça um orçamento realista. Se você ganha 1.500, 3.000, 5.000, você precisa seguir um orçamento de gastos em cima do que você ganha. Esse é o primeiro ponto. E acompanhá-lo. Presta atenção nessa dica. Faça o orçamento e acompanha diariamente, de 2 em 2 dias. Veja a sua fatura do cartão, veja o que você está seguindo diante daquilo que você está fazendo, se está dentro do orçamento que você se propôs, ok? Segunda dica, anota aí, muito importante. Você precisa montar uma estratégia de reserva, ou seja, quanto você vai aportar por mês? Se você ganha, por exemplo, trabalha aí no Uber, faz atividades extras de vendas, quanto disso você vai tirar para guardar? Se a sua renda é fixa, ou seja, você trabalha de CLT, recebe uma vez por mês, você consegue colocar lá, vai ser R$ 100 todo mês, 500, não sei. Se você tem renda variável, é muito mais importante você estabelecer isso, por semana, por dia. Por exemplo, quando eu converso com muitas pessoas que trabalham por aplicativos de transporte, eles falam assim, a minha meta diária é fazer R$ 250, R$ 300. Tá bom. Aí ele sabe lá mais ou menos o que ele gasta de despesa e quanto você está guardando. E ele passa, quando chega o final do mês, ele não tem dinheiro e tem que correr para trabalhar mais e passar acima daquela meta que ele estabelece por dia porque ele não teve controle. Então, se você estabelece guardar por dia, por semana, por mês, o que seja, você vai seguir esse cronograma, estabelecer quanto você vai guardar. E por fim, você tem que pensar num sistema, terceira dica, de como você vai fazer com que esse dinheiro saia das suas mãos, da sua conta, para algum lugar que ele vai ficar guardado. Agora preste atenção. Imagina, inclusive os bancos têm uma forma de descontar do seu dinheiro como se fosse uma aplicação automática e você estabelece o valor e o prazo que você quer fazer isso como se fosse uma forma compulsória. Sempre pega o seu dinheiro e guarda, já que você não consegue administrar. Agora, uma dica também, caso você não queira fazer isso, tem renda variável, você pode abrir uma conta ou criar uma conta específica para guardar o dinheiro. Esses bancos digitais, você pode abrir lá a sua caixinha e esse dinheiro é do que eu estou guardando e esse dinheiro, inclusive, já ir rendendo para você. Olha que estratégia bacana. 3 dicas simples, mas que muitas pessoas não fazem, mas que tem uma eficiência muito grande para você também atingir a meta da maioria dos brasileiros. Esse foi um exemplo de uma pesquisa muito interessante que mostra o que os brasileiros estão buscando e por que eles estão buscando, porque estão endividados, e como você pode resolver esse problema. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você coloque em prática, porque foi uma aula muito rápida, direta, mas que pode trazer um resultado muito grande para você em 2026. Agora, se você quer realmente passar para o próximo nível, se você quer atingir uma forma muito eficaz de guardar dinheiro, de administrar as suas finanças, os seus recursos, não ter mais endividamento e criar uma reserva estratégica de emergência, você pode me chamar aqui, eu tenho certeza que a gente vai alcançar o seu objetivo muito mais do que só guardar dinheiro. Compartilhe esse vídeo, ajude mais pessoas e até a nossa próxima aula e o nosso próximo encontro. Um abraço!